E não é que eu li o Asimov? Pois então, né? Nunca tinha lido Asimov. E eu comecei por esse aqui, ó. O Homem Bicentenário, que é um conto, né? E que eu não tinha lido ainda. Li no Kindle, tá? Você sabe que eu sou meio boca aberta aqui no Kindle ainda, não me acostumei com ele, estou começando a me acostumar. Já li um livro completo e agora estou pegando esses contos para ir lendo e me acostumando com diagramação, enfim, esse negócio todo. Mas antes de falar, se inscreva no canal, dê o joinha e compartilhe, certo? Os links úteis estarão aqui embaixo. Tem o link da loja de camisetas para vocês darem uma conferida e as ofertas para tornar-se membro, colaborador do canal, certo? O Asimov escreveu essa história como uma parte de um conto, de um livro de contos, que realmente o conto é muito bom mesmo, gostei do tipo de escrita do Asimov. Ele faz parte do universo maior dos robôs, né? Que começa lá, inclusive, pelo que eu li, me informei depois do livro, porque eu procuro não ler nada antes, sabe? Então eu vou me colocando à mercê do autor, para depois eu entender um pouco mais sobre o que ele escreveu dentro de um contexto de história normal. E eu fiquei sabendo, então, através depois das pesquisas, que o Homem Bicentenário faz parte do universo da Fundação, que é a história, o magnus opus do Asimov, né, uma grande história que ele lançou. Justamente o Homem Bicentenário faz parte desse contexto todo do universo robótico. Tanto é que ele tem esse conto serviu de base para um outro livro que é em parceria com outro autor, que é o Homem Positrônico, que os dois juntos depois fizeram o Homem Bicentenário, o filme do Robin Williams, que eu também vou falar um pouquinho depois. O que eu pego da história do Homem Bicentenário? Bicentenário por quê? Porque ele fez 200 anos no livro, tá? Então vamos matar isso aqui logo, vamos tirar isso aqui do contexto, vamos tirar essa parte chata para ficar falando, então já vamos direto para o que interessa. O Andrew, que é o robô, ele foi criado como um robô qualquer, mas o cérebro positrônico dele, de alguma forma, por qualquer que seja, não fica claro isso no livro, mas também não faz... É bom que nem seja, fica aí, né, a parte da reflexão, é bom que nem fale muito. Ele consegue fazer coisas que os robôs normalmente não conseguem fazer. E essa capacidade que ele tem de criação, de criar esculturas de madeira e, enfim, acaba transformando ele num ser único. E a partir dessa visão do Andrew, em função da família dele, ou melhor, dos seus donos, num primeiro momento, vai nos mostrando, vai nos fazendo uma crítica até da sociedade que a gente tem hoje. Por que isso? Uma das cenas, ou uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando o Andrew conseguiu ter dinheiro para comprar sua liberdade. Ele fez questão de pagar para ser livre, como um sistema escravocrata, vamos dizer assim. E o seu dono, que, né, no livro é chamado de senhor ou sir, ele não fica confortável com aquilo. E é um dos fatores mais próximos da humanidade que a gente tem. Eu comentei com a minha esposa sobre isso, sabe? Porque pensem comigo o seguinte, o Andrew, apesar de o mestre dele achar que ele é livre e que ele pode fazer tudo o que ele quiser, ele ainda tem o controle sobre o Andrew. Não, é muito próximo do que acontece com a relação pais e filhos. Pensem comigo o seguinte, tragam para a vida de vocês. Vocês são livres até o momento que vocês declaram a sua independência dos seus pais. Antes disso, é muito difícil disso acontecer. No livro é muito próximo disso. O Andrew tinha liberdade, mas até certo ponto. Ele podia fazer as coisas, mas até certo ponto. Por quê? Porque as 3 leis da robótica não permitiam que ele conseguisse fazer, porque ele estava sob a tutela do seu dono, e o que ele queria era ser livre, porque ele foi adquirindo a consciência. Com o passar do tempo, ele foi se tornando cada vez mais humano, por mais que isso é difícil de entender, a necessidade do robô se tornar humano, ou pelo menos conseguir se situar dentro de uma sociedade que ele está vivendo. Essa percepção que se tem é muito próximo do que a gente vê hoje das próprias minorias que tomaram consciência, mas por enquanto não sabem direito ainda o que fazer com isso. Então, nesse momento agora da sociedade, o que a gente está vendo é o seguinte, nós temos uma maioria que antes comandava o lugar e agora nós temos uma minoria que está tentando derrubar essa maioria. Esse sempre foi o medo dos criadores de robôs. Então eles criaram as 3 leis da robótica para que essa minoria de robôs nunca ficasse acima dos seres humanos. É claro que no livro nós temos bem menos pessoas vivendo no mundo. Essa minoria nunca vai subir.
porque ela tem as 3 leis que seguram ela. O que a gente está vendo hoje, se você fizer uma analogia, é que essa minoria agora ela não tem regras, porque essas regras aqui da maioria não estão mais se adequando a essa minoria. Então elas estão tentando sobrepujar. E aí começa os embates. Se tivéssemos embates com robôs, perderíamos com certeza. Porque não há uma chave, um botão liga e desliga que tu vai lá e apaga com todos os robôs. Então seria certo dizer que nós perderíamos a luta contra os robôs. Mas nunca chega nesse ponto o homem bicentenário, justamente por ele querer entender o que está acontecendo. Então ele vai passando as eras, vai passando o tempo, e ele vai percebendo que a única forma de ele conseguir ser visto como um igual é se transformando num ser humano. Então vai mostrando essa capacidade que o Andrew tem, vai passando através dos seres humanos, e ele vai tentando se transformar, ou pelo menos tentando chegar o mais próximo possível de um ser humano. Retornando um pouco à fala do senhor dele para o Andrew, quando ele resolveu comprar a sua liberdade, para mim é o mais próximo de uma realidade que acontece todos os dias, principalmente numa relação pai e filho, onde o filho tem a sua liberdade para fazer as suas coisas até certo ponto. É o que acontecia com o Andrew, basicamente a mesma coisa. Ele poderia fazer todas as suas coisas, poderia fazer tudo o que ele quisesse, desde que ele continuasse sob a tutela. No momento que o Andrew quis pegar a sua liberdade só para ele, ou seja, comprar a sua liberdade, ele brigou com o pai. E essa briga com o pai fez com que outras coisas fossem acontecendo, e ele começou a entender isso tudo. Esse processo de consciência ou autoconsciência do cérebro positrônico do Andrew é muito bem descrito no livro. É um livrinho curtinho, seria ali 120 páginas se você fosse ler. Eu li ele em 4 dias, 3 dias. 3 dias eu li ele, e eu estava em uma leitura de meio ainda com outra. Porque ela flui, são capítulos curtos, tu consegue pegar um outro capítulo e tu consegue entender exatamente tudo que está acontecendo. Eu acho que, para mim, a característica do Asimov que mais me chamou a atenção foi isso. Ele consegue te explicar tudo com palavras fáceis, tu sai mais inteligente, é tipo o Crichton. O Crichton, acho que se inspirou em muita coisa do Asimov para escrever, eu acho, porque tu fica mais inteligente lendo Asimov. Eu percebi isso, assim como o Crichton. Tu se sente mais inteligente lendo Crichton. Então, porque ele consegue te explicar as coisas de uma maneira que tu consiga entender, e aí tu sente vontade de aprender mais. Essa é a jogada. E o Asimov conseguiu fazer isso comigo. Eu vou ler outras coisas dele. Eu sempre fiquei receoso com a Fundação, porque eu achava que era uma leitura muito viajandona, achando, né? Sempre achando. E não tinha me colocado nessa posição ainda de pegar e realmente querer ler a Fundação. Hoje eu já quero. Hoje eu já tenho vontade de ler a trilogia Fundação, justamente por entender que ele é mais fácil do que se imagina. E talvez uma das grandes barreiras do Asimov seja exatamente esse. As pessoas começam a colocar barreiras porque uns, eu não gosto de ficção científica, não sei o quê. Então, no fim das contas, para mim, ele se transformou numa situação que é bem mais fácil. Tanto que eu já comprei o Eu, Robô, porque o que o Will Smith fez com o Eu, Robô, ele tinha que ser preso. O filme não é bom, do Robô. Existem algumas coisas ali que são legais, mas eu tenho certeza que depois que eu ler eu vou detestar mais ele. E por falar em adaptação, nós temos então a adaptação através do filme do Robin Williams, que ele se baseia em 2 livros, O Homem Positrônico e O Homem Bicentenário. Então eles juntaram as 2 coisas e fizeram um filme só. O Robin Williams, pra mim, sempre foi um dos melhores atores de Hollywood. Ele é um cara que eu gostava de ver as comédias dele. E inclusive não só as comédias, também os filmes de drama dele, porque ele era um cara sensacional. Faz uma falta tremenda hoje no cinema. Mas O Homem Bicentenário foi um caso muito específico de um filme que ele não deu dinheiro, porque ele faturou 100 milhões e ele custou 87 para fazer. O Robin Williams está muito bem no filme. As questões filosóficas são pertinentes, ele faz, a interpretação dele é muito boa, então ele tem os trejeitos, ele vai, à medida que ele vai se transformando em um humano, ele vai perdendo os trejeitos robóticos, então tu percebe isso dentro da criação, de como foi feito. Inclusive o filme foi indicado ao Oscar de efeitos visuais, da roupa que ele estava usando, da maneira como foi feito e tal. Mas ainda assim foi um filme que não fez muito sucesso. As pessoas eu acho que não entenderam muito bem na época do lançamento dele, no final dos anos 90, não entenderam muito bem o que aconteceu ali, sabe? O que estava acontecendo. Porque existem alguns contextos no filme, por exemplo, que não tem no livro, tá? O romance, o amor que o homem bicentenário sente, não só pelos parentes, pelas pessoas que são donas dele, mas também pela menininha, que ela tem um papel muito mais relevante no filme do que no livro.
Pelo menos o Homem Positrônico eu não li, tá? Então eu não sei dizer, porque o Positrônico é uma colaboração entre o Asimov e um outro autor, que é o autor Robert Silberg, e ele foi publicado nos Estados Unidos em 1992. Então eu acho que justamente por ter essa junção dos dois livros, ele acabou se transformando numa história um pouco diferente. Então, o dia que eu ler o Homem Positrônico, eu consigo afirmar isso com certeza. Porque o Bicentenário ele se foca mais na parte de desenvolvimento do Andrew e na liberdade que ele busca para ser humano. Voltando ao filme, ele além do Robin Williams, ele tem o Sam Neill num dos papéis e o Oliver Platt. Confesso para vocês que o Oliver Platt ele é mais, ele faz aquele papel mais escrachado. Então a parceria dele com o Andrew tem uns diálogos muito bons. Ele foi uma bomba realmente na bilheteria, tá? Só para deixar bem claro. Mas eu acredito que ele é um filme que faz sentido hoje, tá? Eu acho que se olhar ele hoje, ele não vai ser um filme ruim. Eu inclusive quero assistir ele de novo. Não vi ele de novo antes de gravar a resenha, mas eu achei ele bem interessante. Eu acho que é um filme que vale a pena ver. Se você não viu ainda, eu recomendo. As lembranças que eu tenho do filme, é um filme bem legal, vale a pena mesmo, certo? Então tá aí, gente, mais uma das minhas resenhas. Falei um pouco do filme, falei um pouco do livro, né? Dei as minhas percepções. Você sabe que as minhas resenhas não dão spoiler, só falo o que eu realmente senti ao fazer a leitura. Se você nunca leu Asimov, talvez seja um momento de fazer isso, tá? Ou talvez seja um bom ponto de partida, para você ter uma ideia de como é que é a leitura do livro, né? Da forma como o autor escreve. E eu peguei o e-book porque o livro é muito caro para ser um conto. Tá? É uma edição da Aleph, realmente ela é muito cara pelo número de páginas que ele apresenta, e os livros do Asimov todos são muito caros, tá? Mas então eu recomendo que você procure um e-book. Esse e-book especificamente eu comprei na Amazon por R$ 9,90 quando ele estava disponível. Então valeu a pena, com certeza, os R$ 9,90, valeu a pena a leitura e foi uma boa porta de entrada para eu começar a ler Asimov, certo? Fica a dica aí, qualquer coisa, nos chamem, mandem mensagens, digam aqui embaixo se vocês já leram, se vocês gostam de Asimov, o que vocês acham, e seguimos produzindo conteúdo. Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, até o próximo.